Oi, tudo bem? Eu sou o John, esse aqui é o canal Mãos e Línguas e hoje eu vou fazer um tutorial explicando como eu traduzi a música Na Sua Estante, da cantora Pitty, porque algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz a tradução, outras pediram para eu explicar certinho como, então eu vou fazer. Eu queria pedir desculpa porque eu não vou ficar sinalizando, eu só vou falar, mas se você quiser, é possível clicar aqui embaixo que tem as legendas automáticas, ok? Então, vamos começar. Então, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes, porque primeiro eu quero explicar algumas coisas sobre tradução e tradução de música, e depois eu vou falar mais sobre o vídeo, né, no segundo quadro. É bom fazer essa explicação antes para vocês entenderem quais são os processos que geralmente eu uso para traduzir alguma música, para traduzir algum texto, e outras coisas também, como que é esse processo. Mas no caso da música é uma coisa bem peculiar, é uma coisa bem específica. Primeiramente, como que se dá o processo da tradução, né? Principalmente na questão da Libras, porque como é uma coisa mais visual, muita gente acha que só você ter uma palavra em português e um equivalente no sinal é uma tradução, mas não é bem assim. É, tem uma questão que é muito bem colocada pelo Vinícius e pelo Thiago, que foram dois profissionais. Tô sinalizando. Tem uma questão que foi muito bem colocada por dois profissionais da tradução que eu já tive aula com eles, que foi o Vinícius e o Thiago. E eles colocaram que para você traduzir alguma coisa, você tem que pensar em como o surdo faria aquilo. E realmente é uma coisa que é verdadeira. Quando você pensa em questões de tradução, você tem que aproximar aquilo de um discurso que seria entendível da mesma forma na outra língua. Vamos pensar, por exemplo, eu tenho o caso do inglês, né? Que eu tenho a expressão I'm sorry. E aí eu vou ter em português uma expressão parecida que seria eu sinto muito ou desculpa. Mas se você for pegar a estrutura do inglês mesmo, você não tem uma palavra em inglês para cada palavra em português que eu estou usando. São estruturas diferentes, são línguas diferentes. Tanto que se você for pensar no inglês em si, na tradução literal, você tem o verbo to be, enquanto você está falando, né? Me sorry. Então, seria um estado, né, da pessoa. E, e não algo mais ligado a sentimento, né? Igual a gente traduz para eu sinto muito. É outro verbo, não é o verbo ser ou estar. Então, é pensar essas coisas de que uma tradução não é palavra por palavra, sinal por sinal, mas é de forma a ficar mais natural no discurso. Mesmo que, por exemplo, eu faça modificações que sejam bem profundas na estrutura da mensagem na outra língua, mas se a mensagem chega de mesma forma, por exemplo, eu tenho um falante que está aqui, tem uma pessoa que está aqui falando em português. E aí eu estou recebendo isso em português, eu estou entendendo, eu estou dando risada, eu estou refletindo. Quando eu traduzo para Libras, eu não necessariamente preciso manter uma estrutura muito parecida. Eu tenho que adaptar para Libras e eu preciso que a pessoa que está me vendo, que ela ria igual a pessoa que recebe em português, ela reflita igual a pessoa que recebe em português e todos esses outros processos que perpassam o discurso da pessoa. Então, é pensar que tradução em Libras não é palavra, sinal, palavra, sinal. E é isso aí. Agora vamos para um outro ponto que são as expressões. Em Libras, a gente sabe, eu já cansei de falar isso aqui, né? Até minha boca cair, mas a Libras é visual. Então, quando você traduz uma expressão, você tem que usar expressões idiomáticas da Libras e também usar essa visualidade da Libras. Então, se eu, por exemplo, estou falando de uma pessoa que está passando, seria mais visual eu usar um classificador da pessoa passando do que eu falar a pessoa passou, alguma coisa assim. É usar a estrutura da língua.
certo? Então, já dando um spoiler aqui, mas vocês já viram o vídeo, quando eu falo, você está sempre indo e vindo tudo bem na música. Então eu faço, esse é você indo e vindo e eu tô aqui, né, fixado em você. Seria uma das expressões, né, visuais, o uso do classificador, que esse é um classificador de pessoas, ok? Então, tem várias outras expressões. Eu vou fazer um vídeo sobre algumas expressões linguísticas, algumas gírias da Libras, e aí vocês vão pegar mais algumas coisas assim. Mas vamos pensar em, por exemplo, fazer uma tradução de uma expressão que nós temos que é entrou no ouvido e saiu no outro. Em Libras você tem isso, que seria uma tradução similar. É uma tradução que se equipararia. Então, se a pessoa está entrou no ouvido e saiu no outro, entendeu? Então agora a gente vai para uma outra proposta que é a tradução literária. Alguns autores, eu acho que vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falando que não dá para fazer uma tradução perfeita de música, nem mesmo de textos e discursos dá para se ter uma tradução perfeita, né? Mas, enfim, para música, para poesia, essas literaturas são muito metafóricas, então não é possível que você tenha uma tradução 100% igual, sabe? Então, alguns autores falam que quem faz esse tipo de tradução, ele é um coautor, é como se ele fosse um coautor, porque ele recria. Então, quando eu passar para o próximo vídeo, vocês também vão perceber certas expressões que são inferências minhas, que foi o que eu percebi da metáfora. Porque quando você tem uma metáfora, pode ser que pessoas diferentes, de acordo com a experiência de vida delas, tenham percepção diferente dessa mesma metáfora. Então, quando vocês verem o modo que eu traduzi, vai ser uma das minhas percepções da metáfora, certo? E também uma coisa que é muito importante é que algumas pessoas falam muito sobre quando você está traduzindo, você tem que dar a cara a tapa, né? O que significa isso? É que você tá ali, você tá no seu momento e aquilo ali que você falar, você tem que assumir com a responsabilidade. E é isso mesmo, Mas não é que ninguém vai te bater, né? Mas enfim, dar a cara a tapa no sentido de você assumir as suas escolhas. Porque tem várias pessoas que são tradutores e um mesmo texto por elas pode ser traduzido de modo diferente. Por quê? Por causa da experiência, por causa da bagagem de vida e dentre outras coisas. Dentro do texto literário, além de você dar a tapa para dar a cara a tapa, né? Você ainda tem que dar bastante tapa também, porque você tem que se colocar de pé e falar que você criou aquela estrutura porque naquele momento você acreditava que aquela estrutura era mais adequada. Porque pensa comigo, até quando a gente depois que a gente já traduziu um texto, pode ser que a gente modifique alguma coisa, né? Pode ser que a gente sinta que, nossa, eu podia ter feito diferente, porque sua bagagem de vida aumentou alguma coisa ou mudou alguma coisa, né? E é isso. Então, quando vocês verem eu traduzindo alguma música, alguma poesia, alguma coisa assim, vai uma parte de mim também junto. Não é só o autor, 100% autor. Eu também estou tendo alguma modificação ali na estrutura. Ok? Então, era só essas coisas que eu queria pautar aqui sobre tradução. E no próximo vídeo eu vou explicar mais profundamente sobre como eu fiz a tradução da música Na Sua Estante da Pitty. Fiquem aí, marombeiros, não saiam daí.